Eu queria que você abrisse comigo em Filipenses, capítulo 4, verso 19. Você vai precisar, assim, abrir a sua Bíblia bem rápido comigo. Até por isso que eu deixei ali o sermão, para você acompanhar, para você anotar. Filipenses 4, capítulo 4, verso 19. O meu desejo é que você saia daqui hoje acreditando na provisão que Deus tem para a sua vida. Porque Deus tem provisão para a sua vida. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4, 19. Paulo diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossa necessidade. Paulo está trazendo aqui um texto que 3 pontos eu quero te chamar a atenção. O primeiro é o fato dele dizer, e o meu Deus. Ele não está dizendo, é o Deus de Pedro, é o Deus de Tiago, é o Deus dos apóstolos. Não, ele está dizendo, é o meu Deus. Você só vai receber provisão de Deus se você acreditar que Deus é realmente o seu Deus. Precisamos ser como Davi. Davi foi um dos primeiros homens na Bíblia a fazer isso assim, com maior repetição. Ele fala assim, o Senhor é o meu pastor. Mas à frente ele fala, o Senhor é o meu socorro, é a minha fortaleza. Ele sempre trouxe Deus para perto, não é um Deus de longe, é um Deus de perto. E o próprio profeta Jeremias já havia profetizado sobre isso. Ele disse, o nosso Deus é Deus de perto e não de longe. Para você receber a provisão de Deus, Deus precisa ser o seu Deus. Pastor, ele já é o meu Deus. Será que é? Será que na sua caminhada você tem realmente mostrado que Deus é o seu Deus? Porque os fariseus no tempo de Jesus, eles diziam, Abraão é o nosso pai. Jesus olha para ele e disse, se Abraão fosse pai de vocês, o que vocês iriam fazer? Iriam andar como Abraão andou. Então, se eu digo que Deus é o meu Deus, mas não cumpro a palavra dele, então talvez ele não seja o meu Deus. Ou talvez o Deus que eu sirvo é apenas uma caricatura, é algo que eu penso a respeito desse Deus verdadeiro. Paulo está fazendo uma declaração, o meu Deus. E ele diz assim, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Então ele fala desse Deus que supre a nossa necessidade, mas aqui há um ponto importante, ele diz assim, vai suprir em Cristo Jesus. Toda provisão que Deus tem para a sua vida passa pela pessoa de Jesus Cristo. Nada que você vai receber de Deus, não tem nada que você receba de Deus que não passe primeiro pela pessoa de Jesus Cristo. E ele diz assim, vai suprir o quê? Cada uma de vossa necessidade. Olha o que ele diz, vai suprir a nossa necessidade. Ele não está dizendo que Deus vai suprir a nossa vontade. Ele está dizendo que Ele vai suprir a nossa necessidade. Já percebeu que a maioria das coisas que nós adquirimos não é a nossa necessidade? Passa muito pela nossa vontade. Você compra um celular hoje, daqui a um mês está lançando um novo. E vem uma propaganda tentando te convencer que você precisa daquilo. As mulheres aí têm 2 pés, mas parece uma centopeia. Tanto sapato não passa pela sua necessidade, é a sua vontade. Pastor, mas é errado então, se eu tenho condição de ter assim 20 pares de sapato? Não é. Mas você não pode achar que Deus tem que fazer a sua vontade. Qual é o compromisso que Paulo está dizendo? Se é a sua necessidade, Deus vai fazer o quê? Vai supri-la. Vai supri-la. Aqui está um segredo, deixa eu te ensinar algumas coisas nesse sermão de hoje. A promessa é, Deus, em Cristo Jesus, supre a nossa necessidade. É isso que Deus vai suprir. Vai suprir o quê? Diga comigo assim, a minha necessidade. Hoje de manhã eu estava ensinando, o que você precisa fazer?
Você precisa aumentar a sua necessidade. Deixa eu explicar isso bem, senão você vai sair daqui e fazer uma dívida no cartão de crédito. Não é isso que eu estou dizendo. Preste atenção. Se o seu coração é voltado para abençoar o reino de Deus, as pessoas, Deus vai aumentar, meu irmão, o recurso na sua vida. Por quê? Porque aquilo que Deus libera não para em você. Porque você tem compaixão do irmão. Se você vê o irmão necessitado, você sofre junto com ele. A necessidade do irmão se torna a sua necessidade. Então Deus supre a sua necessidade. Ele dá condição para você viver e ainda abençoar o irmão que está necessitado. Se a necessidade do irmão, você olha e fala, não, é necessidade dele, não é minha. Então, a provisão que Deus vai trazer é só para suprir a sua. Mas se você tem compaixão, e é interessante, Jesus olhou para o povo de Israel, e a Bíblia diz que ele teve compaixão, porque andavam como ovelhas sem pastor. O que é compaixão? É você fazer compaixão. Eu não faço por obrigação. A dor do meu irmão é a minha dor, a necessidade dele é a minha necessidade. Se você viver dessa maneira, meu irmão, Deus vai suprir a sua necessidade, vai suprir mais ainda. Aí você vai pensar assim, olha, o que Deus me deu está sobrando. Não, não está sobrando. É porque Ele deu para suprir a sua e a do outro. Onde estão entendendo isso aqui? Agora, se você é igual uma lagoa, tudo que Deus libera para na sua vida, meu irmão, eu não creio que Deus vai desperdiçar provisão. Não creio. Contei hoje de manhã, já falei aqui, estávamos saindo no culto de manhã, e o Samuel começou a ter aquela crise de identidade, é normal na idade dele. O que ele vai ser quando ele crescer? Aí ele chegou no carro e falou assim comigo, Eliane, eu vou ser jovem aprendiz. Não, bacana. Aí eu estava com o celular, eu falei assim, olha aí quantos que um jovem aprendiz ganha. Aí ele olhou. Aí ele falou assim, papai, é muito pouco. Não vou ser mais não. Eu falei, tá bom. Aí ele queria ser um negócio de tecnologia lá, não sei se é gerente. Eu falei, pesquisa aí no Google, quantos que um desse ganha? Ele olhou e falou, não quero também não, porque é pouco. Aí ele falou, o que vocês acham que eu deveria ser? Aí a Eliane falou assim, você não é um cirurgião plástico? Ele perguntou, quanto que ganha? Não, pesquisa aí. Aí ele começou a fazer uma pesquisa. Essa turma nova, né, com tecnologia, ele fez uma pesquisa. E ele pegou como referência e falou assim, se eu for um cirurgião plástico, dos bons, atender os artistas, eu vou ganhar bem. E muito bem. E ele ficou com aquilo na cabeça, irmãos, falando daquilo que vai ser cirurgião. A Helena falou, não, seja mesmo, você tira esses pés de galinha todos aqui, incentivando ele. Aí ele foi conversar comigo, ele passou o domingo com isso na cabeça. Aí ele falou assim, papai, eu fiz uma pesquisa. Eu já sei quanto eu vou ganhar. E ele falou assim, eu vou orar por isso. Eu falei, não ore por isso. Não ore pedindo a Deus o valor do seu salário. Eu falei, deixa o papai te ensinar. Você vai orar e falar com Deus o valor do dízimo que você vai dar na igreja. Eu falei, você não ora falando, Deus, eu quero ganhar tanto. Você vai orar e falar assim, Deus, eu quero dar tanto na casa do Senhor. Ele subiu para o quarto dele, ele continuou pesquisando. Aí ele voltou e falou assim, pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguém na Lagoinha Estoril que dizima 30 mil por mês? Eu falei, ainda não. Ele falou assim, eu vou dar. Está entendendo? Meu irmão, eu creio na provisão de Deus para a nossa vida, mas às vezes nós não acreditamos. Paulo está dizendo assim, o nosso Deus vai suprir a nossa necessidade. Deus, Ele quer te abençoar, tem um recurso, uma provisão separada para a sua vida. Pastor, por que ainda não chegou? Porque se Deus te der hoje, para em você. Mas se você ter o coração, meu irmão, e entender que o que Deus vai fazer não pode parar em você, por isso que Mateus 6,33 é a base para a gente falar sobre provisão. Ele diz, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu pular aqui, vai lá em Romanos 8,32. Não vou seguir a linha do esboço, não. Esboço é só para você mudar ele na hora que você está pregando. Romanos 8,32 diz assim, preste atenção nesse versículo. Abre a sua Bíblia, eu quero que você leia comigo. Se você entender esse versículo,
você vai voltar para casa com uma mentalidade diferente. Romanos 8:32 diz assim: aquele, quem é esse aquele? Deus, que não poupou o seu próprio filho. Quem era o filho? Jesus, que era o unigênito do Pai, o único filho. Jesus era Deus, é 100% Deus. Ele não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou. O que Paulo está dizendo até aqui? O que Deus nos deu? Ele nos deu o próprio Filho, Jesus, que é Deus. Olha o que ele continua dizendo agora. Não nos dará graciosamente com Ele, com quem? Com Cristo, todas as coisas? É uma pergunta. Ele está dizendo assim, pense, o que Deus te deu? Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qualquer provisão financeira que Deus colocar na sua vida, qualquer uma, por maior que seja, se compara a Jesus? Se a Bíblia diz que nem todo ouro do mundo, toda prata, pode comprar uma alma, o valor de uma alma. Agora imagina a de Jesus, que era Deus, inocente, sem pecado. E Deus te deu Jesus. Aí você percebe, Deus te deu algo que é imensurável, que é grande. Você não acha que Deus vai te dar uma provisão, meu irmão, que para aquele que é dono do ouro e da prata, não passa de uma merreca? Está dando para entender? Deus já te deu algo grande. Tudo que vier depois disso é pequeno. Aí você coloca limite no que Deus pode te dar. Não, pastor, será que Deus pode me dar isso mesmo? Meu irmão, Ele já te deu algo imensurável, que é Jesus Cristo. Aí Paulo faz uma pergunta: se Ele já te deu Jesus, Ele não pode te dar todas as outras coisas? Você crê que Ele pode, sim ou não? Aí talvez você diga, pastor, eu creio que Deus pode, mas eu não sei se eu mereço. Espera aí, Ele não te deu Jesus? Você merecia? Não. Por isso que Paulo declara que é o quê? Graça. Não é mérito, é graça. Graça. O que o Salmo 23:1, nós cantamos aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 34, verso 10 vai dizer que todos aqueles que buscam o Senhor, quantos vieram aqui para buscar o Senhor? Diga assim, eu. Salmo 34, 10 diz assim, aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Nada. Salmo 37, verso 25, é uma fala de Davi, já no final da sua vida, já idoso, Davi diz assim, já fui novo, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse versículo daria para a gente parar nele e meditar muito. Davi está dizendo assim, olha, um justo, Deus não deixa ele desamparado. Deus não deixa ele mendigar o pão. E Davi vai além ainda, ele diz assim, não só o justo, mas a descendência desse justo, Deus também cuida dele. Você acha que Deus está cuidando só de você? Não. Deus vai cuidar dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. A misericórdia do Senhor estende até 1000 gerações. Se eu e você entendêssemos isso, aquilo que nós fazemos para o Senhor, nós iríamos fazer, meu irmão, debaixo de um temor tão grande, entender que aquilo que eu faço não traz benefício só para mim, abençoa meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Ah, pastor, meu filho não está aqui na igreja, mas você está. A sua atitude vai alcançar a vida deles, o seu sacrifício vai abençoá-los. O que Deus faz na sua vida não para em você, alcança toda a sua casa. A provisão que Deus tem não é só para você, é para toda a sua casa. Mateus capítulo 7. O que está dizendo em Mateus 7, do verso 7 ao 11? É quando o Senhor diz assim, aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abriu-se-vos-á. Eu e você precisamos começar, meu irmão, a pedir. Nós temos uma influência de dois extremos.
Um extremo é uma influência franciscana. É aquela influência que, para você ser espiritual, você só é espiritual se você é pobre. É uma influência católica. Nós temos um outro extremo, que é uma influência de uma teologia americana, que é a teologia da prosperidade. Do mesmo jeito que a influência católica, de vida humilde, e isso só foi pregado, quando você vê um contexto histórico, isso só foi pregado, esse ensino, essa teologia, só foi ensinada porque a igreja queria enriquecer e não queria que as pessoas enriquecessem. A teologia da prosperidade é outro extremo. O que eu estou te ensinando aqui não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Eu só estou te mostrando versículos bíblicos, para você entender que você não tem que viver nessa teologia da prosperidade, que Deus tem que fazer mais na sua vida. O que é prosperidade? É ausência de necessidade. Mas não é você viver também com a visão franciscana. Nossa, é tão bom, pastor, é tão espiritual ser pobre. Da mesma forma, você não pode pensar que quem é rico é espiritual. Não. Pobreza e riqueza não tem nada a ver com espiritualidade. Por isso que você tem que vir para o seminário para aprender o que é espiritualidade. Entenda bem. Há uma provisão de Deus para a sua vida. Não tenha receio de orar e pedir Deus provisão. Ore pela sua vida, comece o dia liberando palavras. Hoje vai ser o meu melhor dia. Se você é vendedor, comece o dia declarando: hoje vai ser o dia que eu mais vou vender na minha vida e na minha história. Comece abençoando o seu dia. Deus, Ele é a fonte de toda a provisão. O Salmo 145, ele vai dizer que o Senhor abre a mão para satisfazer os desejos de todos os viventes. É interessante o salmista falar que Deus faz isso com todos os viventes. Hoje eu acordei, 6 e pouco da manhã, e eu desci, e eu sempre chego, abro a porta da sala para o cachorrinho Bernardo ir fazer xixi. Mas não é só o Bernardo que espera eu abrir a porta, não. Tem uns pardais que eles ficam esperando eu abrir a porta, porque eles entram para comer a ração do Bernardo. E faz uma bagunça, entra na vasilhinha de ração, e é tão interessante. Eu estava sentado, e eu abri a porta, veio os pardais para comer. Todos os dias eles fazem isso. Eu olhei para a janela, lá na minha casa tem 2 jacu, e eles ficam soltos, mas um deles, quase toda manhã, vai lá me visitar, fica em cima do meu carro, fazendo cocô no carro, esperando que jogue alguma comida para ele. Quando o jacu vai lá para casa, as galinhas da Angola vão atrás dele. E tem uns negócios assim, que é o único lugar lá que tem terra, as galinhas da Angola fazem uma festa na terra e suja tudo. Eu estava olhando para aquilo e falando assim: Deus, se o Senhor cuida do pardal, do jacu, da galinha da Angola, está aí feliz comendo, não vai cuidar de mim que sou filho? Já parou para pensar nisso? Eu e você ficamos assim preocupados, mas Deus cuida de um passarinho, não vai cuidar de você que é filho. O Salmo 145 diz: Deus abre a mão para abençoar todos os viventes da terra, todos. Mas entenda, você não está no meio da multidão, você foi separado por Deus para ser filho, você é eleito de Deus. Se Deus cuida de todos os seres viventes, vai cuidar ainda mais dos filhos, vai cuidar muito mais de você. 1 Crônicas diz, no capítulo 29, que tudo vem de Deus. Tiago vai declarar isso no capítulo 1, todo dom perfeito, toda boa dádiva, desce do Pai das luzes. João, no seu evangelho, no capítulo 3, ele diz isso: nenhum homem pode receber alguma coisa se do céu não for dado. Toda a provisão que você precisa está em Deus, vem de Deus. Salmo 104, nós começamos aqui o culto lendo ele. Diz que Deus está no seu trono, e do seu trono Ele faz crescer. Ele faz crescer a erva do campo, Ele faz crescer o alimento. Meu irmão, Deus está no trono, olhando para mim e para você. Deus sabe qual é a provisão que você precisa para essa semana, e Ele vai liberar a provisão que você precisa.
pode ter o coração tranquilo. Se é a sua necessidade, Deus vai suprir ela. Por que eu creio que Deus pode suprir? Porque Ele é o dono do mundo inteiro. Êxodo 19, verso 5, Moisés escreve isso, falando que a terra toda é de Deus. Vocês estão olhando o sermão, falando assim que o pastor prega? Salmo 24:1, ele diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se você continuar lendo mais à frente, o salmista vai dizer assim: toda a terra é de Deus, mas Deus deu a terra aos homens. Diga comigo, a terra é de Deus, mas Deus entregou ela aos homens. Olha para o seu irmão e diga assim: ele entregou para mim. No Salmo 50, Davi escreve dizendo assim, que todo animal, tudo é de Deus, as montanhas são de Deus. Salmo 89, verso 11, tua é a terra e o mundo e a sua plenitude. Meu irmão, tudo é de Deus. Tudo é do Senhor. Então, se Deus quiser trazer a provisão para você hoje, é dele. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é Jeová Jiré, o Deus provedor. Se Ele quiser trazer a provisão para mim e para você, Ele vai trazer. Eu não tenho dúvida. Como eu não tenho dúvida que Deus vai fazer, vai suprir todas as necessidades da igreja. Porque tudo é dele. Agora é interessante a forma que Deus traz provisão na Bíblia. Porque muitas das provisões de Deus vêm em forma de milagres. Um exemplo é Números. Números capítulo 11. Está a nação de Israel caminhando no deserto. Eram mais de 2 milhões de pessoas. Quantas pessoas? Mais de 2 milhões. E o povo queria comer carne. Aí Moisés vai orar e Deus fala assim: Moisés, eu vou dar carne para o povo. Moisés não acreditou, imagina. Nem a Friboi consegue atender uma multidão dessa no deserto, mas Deus falou: eu vou trazer. Moisés não acreditou. De manhã, a Bíblia diz que começou a voar cordonizes no acampamento. A Bíblia diz que era só levantar, meu irmão, um porrete, que elas passavam e davam uma porretada. A Bíblia diz que o povo, usando uma forma alegórica, que o povo comeu carne até sair pelo nariz, ou seja, comeu até ficar satisfeito. A provisão de Deus, na maioria das vezes, vem como um milagre. Se você for ler lá em 2 Reis 4, aquela viúva, que só tinha um bocado de azeite, ela pega vasilhas emprestadas, enquanto tinha vasilhas na casa dela, houve a multiplicação do azeite. Se você for para o Novo Testamento, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, ou seja, passaria das 15.000 pessoas, Jesus pega um pouquinho de peixe, um pouquinho de pão, e multiplica, alimenta uma multidão, e ainda sobra. O que eu entendo? Que a provisão de Deus ao longo da Bíblia, quando ela vem, meu irmão, ela pode vir de uma forma de milagre, de uma forma que você não vai entender, da onde que veio, da onde que chegou, mas ela vai chegar na sua vida. Você precisa crer que Deus faz, é um milagre. Eu contei hoje de manhã, eu lembro que a pastora Eliane estava fazendo curso de psicologia, e chegou numa quarta-feira, eu tinha que pregar em Nova Lima, ela falou assim: olha, amanhã eu tenho prova, você vai chegar mais tarde, deixa o dinheiro aí para mim pagar a passagem para ir para a faculdade. Eu falei com ela: não tem. Ela falou: nem R$1? Eu falei: nem R$1. Eu falei: eu estou indo para pregar em Nova Lima, não tem. Vai ter que orar pela provisão de Deus. Eu saí de casa, irmão, fui dirigindo para Nova Lima orando. Falei: Senhor, se a Eliane faltar da faculdade porque não tem dinheiro para pagar um ônibus, o estresse em casa vai ser grande. Tem misericórdia de mim. E ela em casa orando para a provisão. Eu cheguei, parei o carro na rua de baixo, fui subindo para a igreja. Na hora que eu cheguei na porta da igreja, eu olhei, tinha um irmão lá, aqui de Belo Horizonte. Nunca tinha ido na igreja. Eu olhei e falei: olha, você veio aqui nos visitar? Vim, pastor. Eu falei: você veio assistir o culto? Ele falou: não. Eu vim aqui porque eu estava na empresa e Deus mandou te entregar algo. Ele tirou um envelope do bolso, colocou no meu bolso, falei: eu só vim para te entregar isso. Deu as costas e foi embora. Era a provisão que a gente precisava. Deus trouxe.
Porque Deus faz isso, quando Ele quer operar algo, Ele move corações de pessoas. Eu creio que muitos já viveram experiências de provisão. Poderia contar tanto aqui para você, tantas experiências que Deus usou. É um milagre. Deus tocou no coração do irmão, na empresa dele, para sair de Belo Horizonte, ir em Nova Lima, para levar uma oferta, no dia que eu não tinha nada para pagar o ônibus da Eliane para ir para a faculdade. Deus faz isso, continua fazendo, continua sendo Deus, e vai fazer na sua vida. Vai fazer, meu irmão. Da onde você menos espera, a provisão de Deus vai chegar. Salomão, ele fala assim, que o ímpio ajunta o recurso para o justo desfrutar. O que eu mais gosto é quando Deus usa os endemoniados para abençoar o povo de Deus. Isso é bom demais, irmão. Deus pega aquele não cristão para ser resposta de oração na sua vida. Provisão de Deus. Lembro de um missionário que ele cuidava de um orfanato de crianças. E no auge daquele orfanato tinha mais de 1.200 crianças. E um pastor foi visitá-lo para conhecer o trabalho. E quando chegou no final do dia, aquele missionário chamou o pastor e falou assim, olha, vamos orar, porque amanhã tem que alimentar todas essas crianças e nós não temos nada na despensa. E o pastor falou, você está brincando? Como é que você cuida de tantas crianças sem um recurso, sem nada na despensa? Ele falou, é assim que a gente faz. Ele falou, não, mas você é irresponsável. Ele falou, mas tem 20 anos que nós fazemos isso. Ele falou, tem 20 anos que vocês trabalham desse jeito? Ele falou, 20 anos nós trabalhamos desse jeito. Chega no final do dia, eu vou orar para Deus mandar o recurso. Aí o pastor não acreditou, falou, me leva na despensa. Foi na despensa, não tinha nada. E foram orar, e oraram. E foram dormir. E o pastor ficou assim preocupado, falou, eu não acredito. Eu vim aqui para conhecer o trabalho, eu não acredito que eles trabalham nisso. Isso aconteceu no século XVII. Naquele dia, de manhã, de madrugada, o padeiro estava fazendo a fornada de pão que ia atender o palácio da Inglaterra. Só que o pão passou um pouquinho do ponto. E o padeiro, meu irmão, era um incrédulo. Então, os oficiais do rei falaram assim, olha, não vamos servir esse pão, e é muito pão, leva lá para o orfanato, talvez eles vão querer. E falou com o padeiro, você vai lá levar. E o padeiro era um endemoniado. Um endemoniado. Quando ele chegou de manhã, antes das crianças acordar, o missionário já estava acordado orando, chamou o pastor para orar, e quando chamaram lá, eles foram. Aí o padeiro, assim, endemoniado, falou assim, ó, eu não sei se vocês estão orando, mas eu quero dizer para vocês, veio uma quantidade de pães que mandaram para vocês, mas eu quero que vocês saibam uma coisa, eu não sirvo ao Deus de vocês, não foi Deus que mandou, eu sirvo a Satanás, então é ele que está mandando. E o missionário falou, depois você agradece ele por mim, porque ele está sendo um grande instrumento de Deus para abençoar a obra dele. Está entendendo? Quando Deus quer abençoar, meu irmão, Ele é dono de tudo. Não é isso que nós lemos aqui? Ele é dono de tudo. Ele usa quem Ele quer, na hora que quer, para fazer, meu irmão, e para cumprir a palavra dEle na minha, na sua vida. O que eu falei domingo aqui? O que Satanás é? Um cão na coleira de Deus. Tudo é de Deus. E quando Deus quer usar para abençoar a minha vida, a sua vida. Deus usou para trazer comida para o povo. Nós vemos aqui Deus trazendo as cordonas, um maná no deserto. Meus irmãos, Deus faz esse milagre. Como Deus faz esses milagres? Deus usa quem Ele quer. Sabe qual é a nossa maior dificuldade às vezes? É aprender a ser abençoado. Eu lembro quando eu saí da empresa, do emprego, estava montando a empresa, e o cronograma não saiu como a gente queria, demorou. O Samuel tinha nascido sem dinheiro. Aí chega meu pai com a cesta básica lá em casa. Meu pai tinha ido na minha casa uma vez, logo quando eu cheguei na lua de mel para ensinar a Eliana a fazer café. Nunca tinham voltado. Chega ele lá de manhã com a cesta básica. Deixou na cozinha, abençoou, foi embora. E eu lembro que eu fiquei assim triste, eu falei, meu Deus, é eu que deveria ajudar o meu pai, é ele que está me ajudando. Mas depois eu fiquei pensando, peraí, é a provisão que nós precisamos.
Porque às vezes, meus irmãos, nosso coração é orgulhoso. Deus está trazendo a provisão, mas nós não aceitamos. Nós queremos a provisão, mas tem que ser do nosso jeito, porque não somos humildes o suficiente para entender como Deus faz. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. 1 Reis, capítulo 17. Quando Deus vai alimentar o profeta Elias. O que ele usa para alimentar o profeta Elias? Está lembrado? Que levava pão e carne. Corvo. Corvo é o quê? A gente não tem muito corvo no Brasil. Mas qual que é o assimilado do corvo no Brasil? Para alimentar o homem de Deus, Deus pegou uma ave que tem um símbolo de uma ave, eu estou pensando a palavra aqui, agogueira, é isso mesmo, né? Ou seja, um pássaro que tem um simbolismo sobre ele de fazer o mal, de declarar o mal, que é uma ave carniceira, e Deus pega ela para levar carne e pão para o profeta. E não era qualquer profeta, é o maior profeta. Aí, às vezes, Deus pega um endemoniado e você fala, não quero, porque é do diabo. Não, meu irmão. Deus pegou um corvo, ou seja, é quase que o parente mais próximo do urubu, para abençoar o homem de Deus. Pare de olhar o caminho que Deus está usando, olhe a provisão, entenda, é provisão de Deus chegando, vai chegar na sua vida. E a provisão vem de onde você menos espera. Elias está lá, alimentado pelos corvos. Aí Deus fala com ele, sai daí. Ele pensou assim, agora vai melhorar. Deus manda para ele, para uma viúva, pior do que ele, para alimentá-lo. Entenda, a provisão vai chegar na sua vida, e eu profetizo isso, vai chegar provisão na sua vida, mas pare de olhar o mecanismo que essa provisão vai chegar. Fica olhando para a provisão, ela vai chegar. Quem ele vai usar, eu não sei, mas ele vai usar. Ele vai usar. A provisão vai chegar, meu irmão. Deus fez isso com o povo, na provisão da comida, na provisão da água. É interessante que Deus, para abençoar, Ele pode até mesmo purificar a comida. Nós temos um exemplo de Êxodo 15, que eram as águas amargas, Deus faz ela se tornar doce. Nós temos 2 Reis 2, que eram as águas de Jericó, que era insalubre, Deus purifica aquela água, sara a terra. Nós temos o exemplo de 2 Reis, capítulo 4, quando os discípulos de Eliseu vão buscar no campo e pegam ervas que são venenosas, Deus manda ele colocar farinha e purifica a comida. Às vezes nós falamos assim, não, a comida, se ela vir desse jeito, eu não quero. Meu irmão, Deus pode fazer tanta coisa, Deus tem os caminhos dele. Deus tem os caminhos dele, eu e você precisamos entender isso. Eu lembro da minha cidade, quando eu me converti, eu saí para fazer evangelismo com um grupo de jovens que vieram da Igreja Batista de Esplanada, de Governador Valadares. E a pé, indo de casa em casa. Chegamos numa casa, onde eu conhecia, eu falei com eles, o dono dessa casa é um dos principais feiticeiros da cidade. Principal feiticeiro na cidade. E o líder daquele grupo estava junto conosco, nós entramos na casa e os jovens já tinham combinado, ninguém come nada dentro da casa, porque deve ser consagrado. Mas não me falaram, e a mulher chegou e colocou aquele banquete e falou, pode comer. Falei, com a fome, irmão, depois de andar a manhã toda, eu comia, estou assim com uma amiga assim, tipo assim, aí um fala, não quero comer não, outro não quero comer não. Aí quando nós saímos, eles falaram assim, cara, você é doido, aquela comida estava consagrada. Eu falei, mas isso é um tempero, coloca na comida, porque estava muito gostoso. Não, a gente não pode comer neste lugar. E como eu estava novo convertido, eu peguei a Bíblia que o meu irmão tinha dado, uma pequenininha, tinha marcado o texto. Eu falei, mas vocês não leram aqui? Vocês não mostraram que nós somos de Cristo? Eu lembro que eles tinham lido lá em Gálatas 3, que Jesus levou toda a maldição no madeiro. Eu falei, mas peraí, que Deus é esse que vocês estão pregando? Que eu não posso entrar na casa de uma pessoa e comer. Eu não conhecia de Bíblia. Depois eu vim a conhecer que Paulo diz, o que colocar na sua frente na mesa, meu irmão, destrói, come de tudo. Come de tudo. Come de tudo. Faça tudo conforme a sua fé. Minha irmã, ela ficou na casa de uma conhecida nossa em Governador Valadares. Era uma macumbeira daquela assim, macumbeira, uma das grandes. Lembro que eu fui na formatura dela, é a Valdete. Tanto que tinha um centro no fundo.
Cheguei lá, já era crente, agora conhecia mais de Bíblia. Cheguei, que tanto de frango assado na cozinha. Tinha viajado de Braúna, da roça, onde Judas perdeu a bota, para chegar em Governador Valadares, meu irmão, numa fome. E eu cheguei, a mulher gritou lá da sala: ô Valtinho, pode comer o que tiver aí na cozinha. Eu falei: meu irmão, eu destruí um frango e meio. Na hora que ela chegou, ela falou: você comeu o frango do santo? Falei: de quem? Falou: do santo. Deixa eu falar com você, estou vivo até hoje. Sabe por quê? Porque maior o que está em nós. Se Deus fez lá, faz hoje. Se Deus fez no passado, faz hoje. Estava conversando com o Rafael, ele e a esposa dele foram para a Tailândia. Eles falaram: pastor, eu cheguei no hotel, e lá tem uma cultura que eles colocam comida para os mortos. Ele falou: tinha uma estátua de um rei dourado, e todo dia de manhã eles colocam uma mesa perto ali. Ele falou: você anda para a cidade, pastor, onde você passa, tem uma estátua, eles colocam o café da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta e a ceia. Eu falei: eu tenho que ir para este lugar, não vou precisar nem levar dinheiro. Ele falou: você tem coragem de comer? Eu falei: você não teve? Meu irmão, às vezes nós andamos assim debaixo de algumas coisas, era veneno que os discípulos estavam fazendo. Deus falou: joga um pouquinho de farinha, dá uma mexida aí, pode servir. Paulo disse: não é aquilo que nós comemos que nos faz mal, é aquilo que sai. Para você que talvez estava assim: pastor, mas isso é verdade. Na igreja de Corinto, começou a ter um problema. Se eles compravam carne ou não. Por quê? Porque na cidade de Corinto, toda a carne vendida vinha do templo. Ele era sacrificado aos deuses, depois era colocado tipo no açougue para comprar. E a igreja começou a perguntar para Paulo: a gente compra ou não compra? Paulo falou: se não escandalizar o irmão, vai na açougue, compra, põe na mesa, meu irmão, faz um churrasco, come, mas foi consagrado a ídolo. Não, não pensa nisso não, come. Porque Deus purifica. Deus purifica. Eu e você precisamos entender, quando nós vimos ali, lá em Deuteronômio 29, que fala do povo de Israel andando para o deserto, que Deus fazia a roupa deles crescer. O pastor Eliane comprou essa calça tem 2 semanas, falou assim: não está servindo na barriga. Eu ia pregar sobre isso, eu falei assim: Deus, faz a calça crescer igual lá. Daqui 2 semanas ela vai falar: compra de novo. Deus trouxe provisão, Deus pensou na roupa do povo. Você acha que Deus não pensa nesses detalhes na sua vida? Você acha que Deus não pensa nesses detalhes? Pensou nesse detalhe quando o povo estava no deserto. Continua pensando hoje nesses detalhes na sua vida. Porque roupa é o quê? Necessidade. Quando deixa de ser necessidade, aí Deus não tem compromisso. Mas quando é necessidade, Deus tem esse compromisso. Se você pega na Bíblia, mas deixa eu dar um pulo aqui, você vai ver sempre a provisão de Deus em épocas de fome. Mas você vai receber, não dá para pregar tudo. Deixa eu ver as horas aqui, ó, já. Vamos dar um pulo aqui. Deixa eu te falar das condições para que a provisão de Deus chegue na sua vida. A condição para a provisão chegar, meu irmão, tudo começa na obediência. Tudo começa na obediência. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, meu irmão, talvez a provisão não chegue. Então entenda isso. Um exemplo aqui, ó, é Salomão. O que Salomão fez? Deus aparece para ele e fala assim: pede o que você quiser. Aí ele fala assim: me dá sabedoria para apacentar bem o seu povo. A Bíblia diz que esse pedido agradou a Deus. Deus deu sabedoria e riquezas. Entenda, Deus não tem problema nenhum em prosperar o seu povo. Mas Deus sabe, conhece, é o único que conhece o nosso coração. Ele sabe a quem pode dar riqueza. Já viu aquele ditado? Minha mãe dizia muito isso. Não dá asa à cobra não, porque senão você tem um problema. Entenda, alinha seu coração. Comece a obedecer a Deus. Ande em obediência, a provisão vai chegar na sua vida. Salmo 34, 9, vai dizer que não tem falta alguma àqueles que o temem, que temem a Deus.
Se você é daqueles que buscam a Deus, não vai ter falta alguma. Salmo 37, verso 3, se você faz o bem, você será verdadeiramente alimentado pelo Senhor. Ele vai colocar um banquete para você, é Ele que vai fazer isso. Salmo 37, verso 18 e 19, o Senhor conhece os retos, nos dias de fome se fartarão. Esse texto eu gosto muito, Deus está dizendo assim, no dia que tiver fome sobre a terra, aqueles que são retos vão se fartar. Pastor, não entendi bem esse texto. Quando tiver crise no Brasil, se o povo de Deus é um povo reto, a nação pode estar em crise, mas o povo de Deus vai estar prosperando nesse período. Está entendendo? É a Bíblia, a provisão, meu irmão. Provérbios 13, 25. O justo come até ficar satisfeito. Mas a Bíblia diz, mas os ímpios passarão necessidade. Isaías 1, 19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Em outra tradução, o melhor dessa terra. 1 João 3, 22, qualquer coisa que pedirmos, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. A provisão para chegar na sua vida passa pelo seu nível de obediência. Pastor, você está dizendo que se eu for obediente, eu não vou passar a luta? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você vai ter experiência, testemunhos para contar da provisão de Deus chegando na sua vida. E vai chegar, meu irmão, vai chegar, a provisão de Deus vai chegar. Ah, como eu estou na expectativa, como o pastor Alexandre falou aqui. Hoje pela manhã nós tivemos 126 pessoas no culto aqui. Imagina se tem lugar, olha ao seu redor, e tem lugar para mais 126 pessoas à noite? Você acha que cabe? 126, mais 126 aqui dentro. Sabe o que eu estou orando? Falando, Deus, manda mais gente para ficar pequeno, sabe? Ficar bem juntinho, a gente ficar assim, igual arroz, unidos venceremos, bem juntinho. Sabe por quê? Porque quando essa igreja tiver necessidade mesmo de um lugar maior, necessidade, você vai ver Deus fazendo milagres, meu irmão. Deixa eu dizer algo para você, guarde aí no seu coração. Vou chegar aqui nesse altar e vou falar com você assim, olha, tem gente que me ligou e falou assim, pastor, vou abençoar com 1 milhão a Lagoinha Estoril, vou abençoar com tanto, vou fazer isso. Meu irmão, você vai ouvir eu contando testemunho desse aqui. Você não entendeu. Eu pensei que você ia falar assim, pastor, eu que vou te ligar. Porque quando tem necessidade no povo de Deus, Deus supre, meu irmão. Deus vai suprir. Deus vai suprir a minha, a sua, a nossa necessidade. Nós só precisamos de uma coisa, o quê? Ter um coração obediente a Deus. Se você é obediente, você precisa simplesmente fazer a sua parte. Nós temos tanto exemplo. 1 Reis 17, o caso de Elias, Deus fala com ele, vai-te daqui e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, os corvos te sustentarão. Meu irmão, somente obediência, faz a sua parte, faz aquilo que Deus está falando, esteja atento, se me ouvirdes, é necessário ouvir, esteja atento ao que Deus está falando, alinhe a sua vida com o que Deus está falando, porque a provisão vem logo em seguida. Deus falou com Elias, vai, porque eu já dei ordem aos corvos para te alimentarem. Para onde que os corvos iam? Para o rio de quê? De Querite. Qual a ordem que Deus deu? Falou com os corvos, vai lá no rio de Querite. Aí ele fala com Elias, vai lá para o rio, porque eu já dei ordem aos corvos para te alimentar. Deixa eu tentar te explicar melhor. Deus já liberou a provisão para você, você só precisa estar no lugar certo. Deus já falou com os anjos dele, vai, leva a provisão, abençoa esse povo, você só precisa estar no lugar certo. Ah, pastor, se eu estiver no lugar errado, lembra que eu já preguei aqui sobre Tomé, que chegou atrasado na reunião? Você não ouviu? Você tem que estar no lugar certo, porque a provisão vai chegar onde Deus falou. Aí Deus fala com você, vai lá para o rio de Querite, fica lá. Aí você não vai. Mas ele deu ordem aos corvos para ir para onde? Lá para o rio.
eu fazer uma pergunta. Será que quantas provisões você já perdeu porque você estava no lugar errado? Que você não estava no centro da vontade de Deus, que você não obedeceu, que Deus falou com você, vai para tal lugar, fica ali, esteja ali, mas você temou e foi para um lugar contrário. Entenda, obedece. Quando Deus falar com você, vai, pode ir, porque quando você for, meu irmão, lá naquele lugar, Ele já deu ordem aos anjos para trazer a provisão para você. Você só precisa estar no lugar certo. Você só precisa estar no lugar certo. Quando nós vamos completar 2 anos de igreja, eu olho para trás, meu irmão, você não tem ideia quanto lugar eu visitei. Ligar ao pastor José, onde o senhor acha que a gente pode abrir a igreja? Orando, até Deus confirmar que era aqui. Depois de 1 ano, o Marlúcio veio me contar de um jovem que parou ali, com lágrimas nos olhos, dizendo, há 5 anos atrás, Deus me mostrou que teria uma igreja neste lugar. Eu não tenho dúvida, nós estamos no lugar certo. Por isso que eu creio que a provisão está chegando neste lugar, meu irmão. Está chegando para aumentar, para estender essa tenda. Nós estamos no lugar certo, a provisão já foi liberada por Deus. Está chegando, está chegando. Diga para o seu irmão, está chegando. Ah, meu irmão está mais próximo do que você imagina. Está chegando. Você precisa orar e você precisa acreditar na palavra de Deus. Dependa dele para a provisão. Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. Mateus 21, 22, tudo que pedides em oração, crede e recebereis. Hebreus 11, 6, Deus é galardoador dos que o buscam diligentemente. Confie em Deus, dependa em Deus, tenha o coração tranquilo, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Dependa dele, creia nele, ore, bate na porta, declara a palavra de Deus sobre a sua vida. Mas você precisa tirar algo da sua vida. A falta de fé, e eu quero falar aqui do item 6. Principalmente a preguiça, meu irmão, tem que sair. Sabe, pensa num povo preguiçoso, é o povo evangélico. Está esperando Deus fazer tudo, está esperando os anjos vir. Eles interpretam errado Hebreus 1, os anjos trabalham em nosso favor. Tem gente sentada, dando ordem a anjo e no serviço dele bater o ponto para ele. Não dá não, meu irmão, preguiça. Não dá. Sabe, a provisão de Deus vem. Mas você tem que acordar cedo, às vezes, dormir mais tarde. Eu não estou vendendo, acorda mais cedo, visita mais cliente, vai além, faz algo. Tem gente que está esperando, não, mas Deus prometeu. Eu nunca vi, Jesus olhando para os discípulos e falou assim, deixa eu ensinar vocês uma coisa. Aí Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora. Meu pai trabalha até agora. Quando que o pai começou a trabalhar? Gênesis 1, aí Jesus disse, ele continua trabalhando até agora, e Jesus disse, e eu também, meu irmão, tira a preguiça. Paulo disse, se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Provérbios 13, 4, diz assim, a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança. O preguiçoso só planeja. Já viu? Que o preguiçoso gosta de planejar, cara. Só fica no planejamento, planejando. Deus vai fazer, vai me dar isso, eu vou ser. Ele está dizendo, o preguiçoso só planeja, só deseja, mas coisa alguma alcança. Olha, Provérbios 24, o preguiçoso não lavrará, e nada receberá. Provérbios 21, 25, o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Ah, como nós precisamos pegar a mentalidade do povo de Deus, que é do reino de Deus, e substituir com a nossa mentalidade brasileira. Se você entrar no Facebook seu, no Instagram agora, você vai encontrar uma seguinte postagem assim, final de semana está acabando, amanhã é, e aquela carinha triste. Já viu, brasileiro? Sexta-feira, festa. Segunda, dia de trabalhar.
Às vezes, meu irmão, eu fico bravo. Quando o irmão saindo daqui no domingo falou assim, pastor, amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar. Eu falei, meu irmão, tem 12 milhões de desempregados, você tem um trabalho, você está murmurando que amanhã você vai trabalhar. Deus faz, a provisão de Deus está aí, está aí. Mas entenda, meu irmão, tem que trabalhar, tem que arregaçar a manga, tem que trabalhar, senão não prospera. Não tem uma fórmula mágica, não tem uma água mágica que eu vou dar para você aqui no final do culto. Bebe essa água que você vai ficar próspero. Não. Não tem. Eu contei aqui, estava conversando com uma irmã, e ela falando, um colega dela que estava vendendo água no sinal, logo no início, porque agora virou uma febre, e isso é bom. Mas no início ela falou assim, pastor, meu colega vende água no sinal. Eu falei, que bom. Eu falei, como é que está? Ela falou assim, ele chega a vender em um dia mais de 500 águas. Na época ele estava comprando a 50 centavos, vendendo a 1,50. Isso dá R$750 por dia. Faz isso, multiplicando, multiplica só por os dias da semana, 22. Tem crise no Brasil de emprego, de serviço não. De serviço não. De serviço não. De serviço não. Eu dou aula no seminário. Seminário é um lugar que você encontra uma turma de preguiçosos. Todo mundo quer ser pastor. Aí fala assim, pastor, eu recebi um chamado de ser pastor. Eu falei, como é que é seu chamado? Aí eu fui trabalhar, não dei certo, não dei certo, não dei certo, não dei certo. Eu falei, você não deu certo em lugar nenhum, quer ser pastor? Descobriu que é para ser pastor. Tem gente que acha que pastor não trabalha, né? Meu irmão, não tem como prosperar, não tem como crescer, não tem como avançar se não tiver trabalho. Que eu mais ouço perguntar, terça-feira eu vou estar em reunião com os pastores, a pergunta é, o que tem no Estoril para estar indo tanta gente? Trabalho. Fala, aquela igreja não para, vai lá de manhã, tem acontecendo, vai à noite, tem gente visitando, sobe morro, desce morro, leva a cesta básica, visita, prega a palavra, cuida das crianças. Falei, olha lá, a igreja não para, trabalho. Quer prosperar, meu irmão, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas deixa eu caminhar para o final. Não é o final, né? Deixa eu passar aqui. Eu quero falar das ocasiões que Deus usa outros para suprir a necessidade de seus obreiros. Entenda bem isso. Gênesis 47 é o momento que Faraó deu o melhor da terra do Egito. O melhor da terra do Egito ao pai e aos irmãos de José. Faraó nós sabemos que tipifica Satanás, tipifica o mal, mas ele deu o melhor para o povo de Deus, que eram 74 almas, José, seus filhos, seu pai, seus irmãos, seus sobrinhos. Entenda, Deus vai usar pessoas para abençoar os seus obreiros. 1 Reis 18, verso 3 e 3, fala de Obadias, um mordomo, que arriscou a sua vida para alimentar 100 profetas do Senhor. Isso nós estamos falando de como Deus cuida dos seus obreiros. 2 Reis 4:8, uma mulher rica de Sunem vai alojar Eliseu e o seu servo e vai alimentá-los, faz uma casa para ele, faz um quarto para ele. Em Neemias 2, está o rei Artaxerxes, que vai abençoar Neemias com toda a provisão para a reconstrução de Jerusalém. Jeremias capítulo 37, o rei Zedequias, ele desafiou os inimigos de Jeremias e ordenou que desse pão a Jeremias todos os dias. Daniel capítulo 2, verso 48 e 49, o rei Nabucodonosor, ele abençoou Daniel. Lucas capítulo 8, verso 1 e 3, fala das mulheres ricas que sustentavam o ministério de Jesus. Eu poderia contar tanto exemplo de provisão para você, contei hoje de manhã.
Estava lá no prédio da jornada, trabalhando, aí um irmão liga, o pastor, estou na porta da sua casa. Cheguei lá, o irmão falou, estava andando no shopping, vi um terno, comprei para você. Falei, que benção. Ele falou, mas eu pensei, já que vai ter um terno novo, vou comprar um sapato novo também. Eu falei, oh, glória a Deus. Ele falou, mas já que tem um terno e um sapato novo, comprei a blusa e a gravata também. Eu falei, Deus é bom demais. Meu irmão, entenda, a provisão chega. Eu estou falando da provisão na vida dos obreiros. Aí você está falando, pastor, isso é para o senhor. Deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui que trabalha na seara do Senhor? Levanta a mão se você trabalha. Quando nós estamos insistindo de você se envolver em algo, porque quando você trabalha, o Alexandre falou aqui, falou bem, quando você trabalha para o Senhor, Deus trabalha para você. Eu queria com mais tempo mostrasse para você, tem uma provisão que é diferente na vida do obreiro. Isso começa lá no Velho Testamento. Das 12 tribos, a tribo de Levi era a única tribo que não tinha terra, que não deveria trabalhar. Vamos pensar assim no secular. As 11 tribos trabalhavam, mas a Bíblia diz que as 11 tribos tinham que sustentar quem? A tribo de Levi. Deus falou com a tribo de Levi assim, eu, o Senhor, serei a sua porção. Se você olhar dentro das 12 tribos, a tribo mais próspera era a tribo de Levi. Era que não tinha terra, era que não cuidava do campo, era que não fazia o que as outras tribos faziam. Se você começar a servir ao Senhor, meu irmão, Deus vai trazer provisão sobre a sua vida. Não pense que nosso único desejo é ter o seu trabalho na igreja, não. O pastor José talvez seja o mais experiente aqui, em 40 anos de ministério. Meu irmão, quando você trabalha para o Senhor, Deus cuida de você, e há tantos exemplos na Bíblia. Tantos exemplos. Os obreiros de Deus devem ser sustentados por aqueles a quem Ele ministra. Não coloquei aqui, eu queria te mostrar em Gálatas. Gálatas, Paulo fala assim, aquele que te ensina do Evangelho, você divide a sua riqueza com ele. Está lá em Gálatas. Está lá em Gálatas. Fala com seu irmão assim, a partir de hoje eu vou te ensinar para você. A partir de hoje eu vou ministrar na sua vida. Há tantas referências disso. Seja um obreiro de Deus, seja alguém que trabalha na seara de Deus. Meu irmão, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua vida. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, seja, meu irmão, tenha esse dom, porque é um dom. Paulo fala que é um dom, sabe, de hospedar os irmãos. Sabe, faça isso. O fato de nós estarmos numa cidade grande, nós estamos perdendo muito isso. No interior tinha muito isso, sabe, de ir para a casa do irmão, passar o dia, sabe, seja generoso, convide esse irmão para ir na sua casa, comer um franguinho com quiabo com você, sabe, nós temos que ter esse dom. Mas eu queria terminar te mostrando uma última coisa, lá no final. Nós pregamos o sermão todo, todinho, meu irmão, todinho. Reparta entre vocês o que Deus já lhe deu. O maior exemplo disso é a igreja de Atos. Sabe, que separava. O irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria uma explicação teológica. Eu falei, se eu conseguir. Ele falou assim, dízimo é coisa do Velho Testamento, o Novo Testamento não tem um dízimo. Ele falou, esse negócio de 10% é para o Velho Testamento, o Novo não tem isso. Eu falei, mas o que tem um Novo? Você já pesquisou? Ele falou, não. Eu falei, deixa eu ler alguns versículos com você. Aí eu comecei a ler a esse. O Novo Testamento, qual que é a palavra de Deus? Que tudo é dele. Eu falei com ele, deixa eu repetir uma palavra que eu ouvi o pastor Paulo César dizer. No Velho Testamento era o dízimo, dessa parte. No Novo Testamento é o tudízimo. Tudo é de Deus. Eu falei com ele, eu e você só somos mordomos. Diga comigo, mordomos. Deixa eu te falar algo, porque quando chegar lá no juízo final, eu vou estar lá na feira e falar, não, eu ensinei para eles aí, pastor Jesus, ensinei. Eu e você vamos dar conta de tudo, porque tudo é dele. Agora, meu irmão, eu não entendo. Como que eu e você podemos falar que somos cristãos,
Se o irmão do nosso lado está passando necessidade, e eu tenho para ajudar. Eu sei que o coração dessa igreja é diferente. O bom samaritano colocou lá no grupo o que precisava, rapidinho, esgotou. Ou seja, as visitas para esse mês já estão garantidas. Mas a minha oração é falando assim, Deus, manda mais necessitados. Se nós estamos fazendo 5 visitas por semana, eu falei, Deus, vamos fazer 7, vamos fazer 10. É o meu desejo. A Eliane perguntou, acho que foi hoje, está fazendo quantas visitas? Eu falei, uma média de 5 por semana. Eu falei, mas vai chegar o dia, nós vamos fazer 2 por dia, 3 por dia. Meu irmão, eu oro, eu tenho falado com Deus, pode mandar os necessitados para Lagoinha Estoril, porque tem pão neste lugar, tem pão para nós e tem pão para quem chegar. Tenha um coração assim, sabe? Se você vê seu irmão necessitando, meu irmão, abençoe a vida dele. Tenha isso no seu coração, porque se o seu coração for assim, entenda, creia, a provisão de Deus vai chegar na sua vida. Mas tenha também um coração para a obra de Deus. E como essa igreja tem? Como essa igreja tem? Como? Como? O Neto, ele trabalha lá na Lagoinha. Ele falou assim, pastor, você está querendo colocar essas caixas novas, você vai dar um falatório lá. Eu falei, mas falatório de quê? Eles vão perguntar como que uma igreja igual a Lagoinha Estoril, em 2 anos, consegue ter mais de 100 mil investido em som. Aí talvez você diga assim, porque é uma igreja rica, próspera. Meu irmão, eu posso falar com você, como que Deus multiplica o recurso que chega nessa casa. Como que multiplica, como que Deus é bom, como que Deus tem feito. E isso eu vejo, é o quê? É o seu coração, é a sua disposição. Sabe qual é a pergunta que os meus colegas pastores me fazem? Eles falam assim, quantos empresários tem lá na Lagoinha Estoril? Eu falei assim, deve ter uns 300 empresários. Eles falam, você está brincando? Eu falei, vai lá contar para você ver no culto. Eu falei, vai lá no culto para você contar. Vai lá. Sabe por que nós estamos conseguindo caminhar assim? Porque eu vejo o coração. Aqui em Lagoinha Estoril, meu irmão, até hoje, não tem nada nessa igreja que uma pessoa aqui possa se levantar, nem eu, e falar assim, eu fiz sozinho. Não tem nada. Tudo que você está vendo aqui, você vê pessoas contribuindo. Um dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho. E quando isso junta, meu irmão, dá esse montante. É esse negócio grande. Não tem nada nessa igreja, nada. Nada que nós fizemos até hoje ou compramos, que uma pessoa comprou sozinho. É sempre um ajudando. Um dá uma oferta maior para isso, uma dá uma oferta menor. Mas é a união do povo para a obra de Deus que tem feito isso. É por isso que eu estou repetindo Gênesis capítulo 11, quando Deus falou, o povo é um só, a fala deles é um só, o coração deles é um só, não há limites para aquilo que esse povo pode fazer. Nós não precisamos de um milionário dentro dessa igreja, não, nós precisamos de um povo junto, próspero, que vai juntando, é igual o trabalho da formiguinha. É por isso que eu sou apaixonado com vocês, meus irmãos, porque como é bom pastorear assim. O pastor Rodrigo foi conversar com um pastor, ele falou assim, cara, fala o segredo lá do Estoril, você foi para lá agora. Ele falou, estou tentando fazer um negócio que a gente não consegue comprar um microfone, ninguém ajuda. Aí ele veio me perguntar aqui, o fulano perguntou, qual que é o segredo? Eu falei, meu irmão, só Deus para explicar, é o coração do povo, com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Por isso que eu não tenho medo, seu pastor não tem medo de sonhar com coisas grandes para essa igreja, não tem. Às vezes alguns acham que eu sou doido. O pastor Ricardo falou assim, que nós vamos trazer para congresso de jovem. Aí eu dei um nome para ele, falou, pastor, isso é muito caro. Eu falei, não, se for caro a gente não paga, porque nós não vamos pagar ninguém para ministrar no altar, mas liga lá. Meu irmão, sabe, nós ainda estamos longe daquilo que nós sonhamos como igreja, mas nós estamos caminhando. E o seu coração precisa ter esse coração disposto, porque a provisão de Deus na sua vida não é só para você, é para abençoar essa casa. Quando a provisão de Deus chegar na sua casa, lembra-se,
Tem pastores, tem líderes orando para que Deus te prospere, porque na sua prosperidade, essa casa vai ser abençoada. Essa casa vai ser abençoada na sua prosperidade. Fique de pé aí no seu lugar. Se você recebe o meu devocional, você vai receber, assim que eu terminar de pregar aqui, eu vou mandar para você. Vou fazer o melhor, vou fazer agora, para mim não esquecer. Vou mandar para você assim, ser muito abençoado. Você vai estudar isso, estuda. Nossa, vou ter que mandar por um, não tem como mandar pela lista de transmissão. Vou mandar daqui a pouco para você. Amém? Para que você leia em casa, e você vai ler em casa, e você vai meditar nisso, item por item. Pastor, eu não recebo o seu devocional, é só você me mandar uma mensagem com o seu nome completo, e eu adiciono você vai receber essa mensagem. Meu irmão, multiplique ela, passe para outras pessoas, leia isso em casa, ponto por ponto, para você aprender sobre a provisão de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque nós estamos orando para isso. Nós estamos orando. Quando eu subo nesse altar, eu não subo aqui para falar palavras para agradar o seu coração. Eu subo aqui para ministrar a palavra de Deus ao seu coração, para tentar, talvez, chamar a sua atenção para aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Nada do que nós estamos vivendo é novidades para nós. O pastor José já falava lá atrás, falava, pastor, quando for abrir uma igreja, pega um lugar grande, porque vai ficar pequeno. Eu falei hoje de manhã, eu estava lembrando o pastor José, quando a gente estava aqui quebrando um banheiro que ficava aqui na frente, o pastor José estava ajudando, cortou o pé aqui. Ele entrou aqui e falou assim, pastor, glória a Deus por este lugar, mas vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Entenda bem, Deus plantou você nessa igreja, Deus trouxe você para um lugar, Deus trouxe você e colocou com pastores que sonham, e estão sonhando grande. E quando nós sonhamos como igreja, nós estamos sonhando também os sonhos de Deus para a sua vida. Sonhos de Deus para a sua vida, meu irmão, poderia contar tanto esse testemunho para você. Quando eu acabei o culto de manhã, fui pegar ali o salpicão, peguei um salpicão e veio um irmão, e ele falou assim, pastor, lembra que eu comentei com o senhor? Que alguns funcionários da empresa, antes de eu entrar lá, me levaram na justiça, e eu estava falando com a minha esposa, esse negócio tinha que pagar R$9.000. E ele conversou comigo, eu falei, meu irmão, preocupa não, Deus vai trazer a provisão. Ele falou, pastor, se eu pagar esses R$9.000, eu não tenho dinheiro. Eu olhei para ele e falei, entenda bem, Deus vai trazer a provisão para você. Aí ele falou pela terceira vez, pastor, mas se eu pagar isso, eu vou quebrar. Eu falei, meu irmão, em nome de Jesus, Deus vai trazer a provisão para você. Aí hoje ele falou ali, falou assim, pastor, no carnaval, chamaram a minha empresa para fazer um serviço de ambulância. Ele falou, nós pegamos 2 contratos, cada um deles com valor de 20 mil. Ele falou, nós ganhamos 40 mil em 5 dias. Eu falei, você estava pensando em desistir por causa de 9 mil? Falei, você estava pensando em desistir? O seu Deus é o Deus da provisão. O seu Deus está com você. Maior é aquele que está com você. Meu irmão, você é escolhido de Deus para uma obra grande. Nós não fazemos nada sem recurso. Nada. Agora comece a acreditar nisso. Leia esse texto quando chegar no seu WhatsApp. Senta na sua casa, leia versículo com versículo, para que entre na sua cabeça, entre no seu coração. O meu Deus é o Deus da provisão. Essa semana, creia que a provisão de Deus vai chegar na sua vida. Vai chegar a provisão. Vai chegar, meu irmão, vai chegar. Quais meios Deus vai usar, não sei. Porque Deus tem um senso de humor tão grande. Pega um parente de urubu para alimentar o profeta. Eu fiquei pensando, por que você não mandou uma pomba, né? Mas pega o corvo. Porque se fosse branco, o irmão que é espiritual, ia até falar em línguas, é um anjo chegando. Mas um corvo, ele vai falar, não é Satanás, meu irmão, não é Satanás, não. Isaías 45, Deus falando de Ciro. Rei Ciro. Ciro foi um dos reis mais idólatras que existiu.
Mas foi o homem que Deus usou para abençoar o povo dele com a provisão. Sabe como que Deus chama Ciro? Em Isaías 45. Ele fala de Ciro assim: meu pastor. Meu pastor. Era um idólatra. Mas Deus usou, colocou ele no trono para que ele abençoasse o povo de Deus. Deixa eu falar com você, meu irmão. Deus pode tocar em tantos corações para te abençoar. Faça como eu, fique de olho na provisão. Porque ela vai chegar. Vai chegar na sua vida. E eu queria orar por você, queria que você colocasse a mão sobre o teu coração. Eu quero orar pela sua vida como eu orei hoje de manhã. Pai, eu quero orar pela tua igreja. Eu quero orar pelo teu povo. Senhor, como nós temos clamado para que, ó Deus, o Senhor levante um povo próspero neste lugar. Senhor, eu oro para que o Senhor toque na nossa mente, mude a nossa forma de pensar, renova, Deus, a nossa mente. Pai, existe uma provisão já determinada para este povo, para esta igreja. E nós queremos crer na provisão que o Senhor tem para nós. Nós não queremos nos contentar com pouco. Senhor, nós queremos ter aquilo que o Senhor tem para nós. Então eu quero orar, pedindo ao Pai, libera a provisão que o Senhor tem para esta igreja, para o povo que está aqui, que se reúne neste lugar. Senhor, eu oro, ó Pai, para que nessa semana, na autoridade do nome de Jesus, no nome de Jesus, seja uma semana de surpresas, seja uma semana onde portas serão abertas, seja a semana onde o Senhor vai tocar nos corações de pessoas que vão chegar até esse irmão, essa irmã, com uma provisão para a vida dele. Pai, em nome de Jesus, se há algo retido nas regiões celestiais, começa, ó Pai, a dar ordem aos teus anjos, para que em nome de Jesus, o que está parado, que é provisão para a tua igreja, que é provisão para o teu povo, o que está parado nas regiões celestiais, sejam liberados agora, no nome precioso de Jesus, no nome precioso de Jesus, no nome precioso de Jesus. Eu oro, Pai, por aqueles que dependem de venda. Essa semana será a melhor semana de vendas para eles. Envia os clientes, envia os clientes, envia os clientes, ó Deus, nesse momento, ó Pai, seja por meio de uma revelação, seja por meio de um sonho, seja por meio de uma impressão no Espírito, faz, ó Deus, esses clientes se lembrarem deles, que essa semana, ó Deus, haja essa liberação da provisão do Senhor sobre esta igreja. Pai, eu oro por aquilo que está retido, causas na justiça. Eu oro, ó Deus, por aquilo que está paralisado. E eu dou uma ordem na autoridade do nome de Jesus, que esses processos comecem a andar, Senhor, em nome de Jesus, use os meios que o Senhor quer, para trazer a provisão sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Senhor, eu oro por aqueles que estão desempregados. Tu és aquele que tem a chave de Davi sobre os teus ombros. A porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Senhor, eu oro para que portas sejam abertas, na autoridade do nome de Jesus, para que a tua igreja entre por essa porta, Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esses, ó Pai, que estão passando por dificuldades, estão endividados. Dê a eles a sabedoria para lidarem com essa situação. Mas, Pai, em nome de Jesus, traz a provisão do Senhor. O Senhor é Deus que criou todas as coisas a partir do caos. E nós podemos estar vivendo uma situação de caos financeiro, mas uma palavra do Senhor é capaz de colocar a nossa vida em ordem. Uma só palavra do Senhor. Assim como eu orei de manhã, eu oro também hoje, Pai. Aqueles que estão orando por uma casa própria, Senhor, que no ano de 2017, isso aconteça na vida da tua igreja, do teu povo. Senhor, em nome de Jesus, libera a provisão para o teu povo, para a tua igreja, prospera a tua igreja. Senhor, aonde nós colocarmos as nossas mãos, que seja abençoado.
Ó Deus, que sobre nós tem a mesma unção que havia sobre José. O Senhor abençoou a casa de Potifar, porque José estava dentro daquela casa, e assim também vai ser conosco. Aonde o Senhor nos plantar, nós vamos prosperar, e vamos prosperar aqueles que estão à nossa volta, eles também serão abençoados, no nome precioso de Jesus. Pai, eu oro por essa igreja, traz a provisão para essa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Eu não oro apenas por essa provisão do som que nós precisamos, mas eu oro por essa provisão que nós precisamos para comprar a sede própria dessa igreja. O primeiro orçamento que fizemos, ó Pai, é de 8 milhões, mas o Senhor pode prosperar pessoas aqui no nosso meio, que o dízimo dela seja suficiente para comprar este lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que, ó Deus, as estacas sejam alargadas. Senhor, não há limites quando é para o Senhor. Prospera esta igreja, prospera esta igreja, prospera esta igreja, e a prosperidade dessa igreja passa pela prosperidade do povo que se reúne neste lugar. E eu estou diante de um povo próspero, eu estou diante de um povo próspero, eu estou diante de um povo próspero, eu estou pregando para um povo próspero, eu estou orando para um povo próspero, eu pastoreio uma igreja de um povo próspero, eu pastoreio uma igreja de homens e mulheres prósperos, eu pastoreio uma igreja de homens e mulheres que são prósperos, que são prósperos, que são prósperos, que são prósperos. Pai, eu creio que as ovelhas que o Senhor tem me dado para o pastoreio são ovelhas prósperas, são ovelhas que onde eles colocarem as mãos será abençoado. Há uma unção de multiplicação sobre a vida deles, sobre a vida deles, sobre a vida deles, sobre a vida deles. Senhor, se o Senhor me trouxe para pastorear essa igreja, com tantos sonhos no meu coração, é porque eu estou diante de um povo próspero, um povo que vai investir no sonho do seu pastor, um povo que vai sonhar junto com o seu pastor, um povo que vai viver a promessa dessa região, juntamente, ó Pai, com os pastores dessa igreja, no nome de Jesus. Você pode levantar suas duas mãos aos céus. Ah, Senhor, eu creio que os céus estão se abrindo e a provisão está chegando. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida hoje e sempre. Deus te abençoe. Vá viver a semana da provisão, a semana que Deus fez para você, no nome de Jesus.